Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar na prática como eu edito um Shorts, um vídeo na vertical. E eu já queria dizer que esse vídeo já está disponível lá no canal para quem quiser assistir, quiser ver mais vídeos nesse estilo. Eu vou mostrar, obviamente, como ele ficou. Você já reparou que a bandeira da Colômbia, da Venezuela e do Equador são praticamente a mesma coisa? Isso acontece porque antes existia um país chamado República da Colômbia, que hoje os historiadores chamam de Gran Colômbia, para diferenciar da Colômbia atual que a gente conhece. Esse país foi criado em 1819, depois de uma luta pela independência contra a Espanha, e ele ocupava os territórios que hoje pertencem à Colômbia, Venezuela, Equador, Panamá e algumas partes de outros países. Ou seja, toda essa rapaziada aí era uma coisa só, e essa era a bandeira deles. Daí, quando o país se separou, se dividiu em 1830, por causa de disputas políticas e regionais, cada país manteve o estilo original como base, só adicionando algumas pequenas diferenças para marcar sua própria identidade, como por exemplo o brasão na bandeira do Equador, as estrelas na bandeira da Venezuela ou esse estilo mais minimalista na bandeira da Colômbia. E é por isso que essas três bandeiras parecem irmãs, porque se tu parar para pensar, todos esses três países tiveram o mesmo pai. Se você gostou dessa curiosidade, me segue e a gente se vê no próximo vídeo. E a primeira coisa que eu fiz para criar esse vídeo foi o roteiro. Então, eu escrevi aqui um pequeno roteiro bem simples e eu já gravei ele. Vou arrastar aqui o meu áudio, minha gravação para o Vegas e já vou mudar, né? Eu já vou alterar aqui, clicar nas propriedades para ele ficar no formato vertical. Então aqui vou colocar 1080 de largura e 1920 de altura. E acho que eu vou colocar em 60 fps. Por que não, né? Mais qualidade. Vou dar um aplicar e pronto. Já está em formato Shorts. Agora, eu já vou clicar aqui no meu vídeo, apertar U e Ctrl X para remover. Eu não vou utilizar a parte do vídeo, né? Só vou usar o áudio. Então, agora vem a parte mais chatinha, né? Que é cortar esse áudio e deixar ele bonitinho para a gente começar a editar a parte do vídeo. Então, vamos lá. Eu vou acelerar um pouquinho, porque essa parte é chata, né? Uma coisa mais mecânica, mais repetitiva. Então, quando eu terminar de cortar, eu volto. Terminei de cortar meu vídeo aqui, ele ficou com 1 minuto e 7? 1 minuto e 6 segundos. E eu vou juntar tudo isso, vou clicar aqui no último áudio, segurar Shift e clicar no primeiro para selecionar tudo. Ou você pode fazer assim, ó, pega e arrasta, seleciona tudo. Eu vou juntar todos eles apertando G e vou acelerar um pouquinho para o meu vídeo ficar com 1 minuto certinho, porque 1 minuto e 6 eu não acho muito legal. Isso é questão de gosto, preferência minha. Enfim, ele vai ficar meio zoado. Criado em 1819, depois de uma luta pela independência. O áudio vai ficar meio esquisito assim, e para tirar isso, você clica em qualquer um. Eu vou clicar aqui nesse último, vem aqui em propriedades, clica com direito, vem em propriedades. E aqui nessa opção, você muda aqui o atributo de eficiente para soloista, entre parênteses, fala. Dá um OK, agora você copia esse, segura Shift, seleciona até o primeiro, né? Clica no primeiro para selecionar tudo. E clica aqui, ó, colar atributos do evento. Já saiu aquele áudio esquisito, agora nosso áudio está bem de boa. Você já reparou que a bandeira da Colômbia, da Venezuela, eu já vou pegar um fundo de papel que eu acho que combina muito com esse estilo de vídeo. Esse fundo aqui, eu acho que eu já usei esse fundo aqui em algum outro vídeo aqui no curso. Enfim, vem aqui em mídia do projeto, a gente vai deixar ele em pé, né? A gente vai girar ele. Você não precisa fazer isso pelo Pancrop, o Vegas já tem uma ferramenta que te ajuda. Vem aqui no mídia do projeto, né? Clica com o direito e gira ele tanto no sentido horário quanto anti-horário. Isso aqui tanto faz. Tá, eu acho que ele tá muito lento, vou acelerar um pouquinho. Colômbia, lembrando, para acelerar, segura Ctrl, pega aqui no cantinho dele e puxa, aperta o vídeo. Da Venezuela e do Equador são praticamente a mesma. Tá, eu já vou adicionar 3 camadas de vídeo aqui, apertando Ctrl Shift Q no teclado e vou diminuir, clicando aqui, ó, bem aqui do meu ladinho, tem uma setinha, eu tô na frente dela, né, vai ficar um pouco ruim de ver. Deixa eu sair daqui da frente, deixa eu me arrastar um pouquinho pra cá. Nessa setinha aqui você consegue controlar o tamanho da sua linha do tempo, então eu vou deixar a minha bem pequena para eu ter mais espaço aqui, porque esse short vai demandar muitas camadas. Eu vou adicionar um gifzinho aqui no começo, esse aqui, ó, o emoji pensando, porque o vídeo é de curiosidade, né? Você já reparou que a bandeira da Colômbia... Ó, ele começa assim, você já reparou que a bandeira tal, tal, tal? Então, eu vou adicionar um emojizinho de curiosidade aqui. Vou até deixar ele mais rápido. Eu vou jogar um efeito de chroma key nele, para tirar esse preto aí. Tá, aqui, esse emoji não vai aparecer por muito tempo. Qual que é meu pensamento? No começo do Shorts vai ser onde eu tenho que conseguir a atenção da pessoa. Então aqui é onde vai ter mais animações. No resto do vídeo,
eu posso dar uma relaxada, mas aqui é onde eu vou pegar pesado na edição. Não que eu vou fazer uma edição de cinema aqui, que eu preciso fazer muitas coisas mirabolantes, mas é aqui que eu vou ter um capricho a mais. Então vamos lá, aqui eu já vou apagar, eu vou fazer um fade para ele ir sumindo. Vou diminuir, porque isso aqui na tela do celular vai ficar muito grande, o emoji vai ficar enorme. Vou deixar ele aqui, ó, pequenininho. Parou que a bandeira da Colômbia... Tá, aqui eu falo da bandeira dos países, então eu vou pegar a bandeira, eu não separei para esse vídeo. Ó, essa aqui é a bandeira da Colômbia, vou jogar lá no meu projeto. Eu vou deixar ela aqui por enquanto, vou pegar dos outros países. E para quem não sabe, eu gosto de pesquisar em inglês, quando eu preciso de alguma imagem, alguma coisa assim, que geralmente os resultados em inglês são melhores. Baixei aqui a bandeira da Venezuela, vou jogar lá de novo. E tá aqui a bandeira do Equador. Agora eu vou definir até onde essas bandeiras vão aparecer. Eu quero que elas terminem juntas, então eu vou cortar bem aqui. Adicionar uma camada nova. E agora eu vou ajustar a posição delas. Tá, a Colômbia vai ficar em cima e o Equador vai ficar embaixo. Acabei me confundindo ali. Agora eu acho que eu vou adicionar uma animação em cada uma delas, para ficar bonitinho. Vou fazer o seguinte, vou fazer um fade aqui. Pode ser... assim, um fade grande? Tá ótimo. Vou vir aqui em transições, vou pegar o efeito push, esse aqui, ó. E vou pegar um... pode ser esse aqui, vindo da esquerda para a direita? Ou o contrário? Acho que eu vou pegar esse aqui mesmo. Da Colômbia, da Venezuela e do Equador. Ficou horrível, ficou todo quadradão, mas a gente vai fazer uma animação aqui. Clica aqui em progresso de transição, abre aqui embaixo. Aumenta isso aqui para a gente poder ver, vem aqui em curvas e agora a gente vai clicar aqui com o direito, tanto faz essas duas opções, clica em qualquer uma e agora você puxa isso aqui para cima. E esse outro a gente vai fazer a mesma coisa, só que puxando para o lado e vai ficar assim, ó. Bandeira da Colômbia, da Venezuela. Ó, ficou bom, agora é só copiar, clica nas duas de baixo, vem aqui em atributos de evento de colagem seletiva e bota aqui tipo de transição de entrada. A gente precisa fazer o fade, né, para funcionar, senão não vai. Da Colômbia, da Venezuela. E todas as bandeiras já estão assim, nessa animação bem da hora. Só que agora eu vou sincronizar com a minha fala, né? Cada bandeira vai aparecer quando eu falo o nome do país. Então, primeiro vem a Colômbia, vai ficar ali. Aqui na Venezuela vai entrar da Venezuela. E aqui no Equador a mesma coisa. Eu vou cortar aqui para ficar de boinha aqui, para ficar sincronizadinho. Posso aproveitar esse espaço que ficou em branco para abaixar aqui as nossas camadas. Parou que a bandeira da Colômbia, da Venezuela e do Equador são praticamente a mesma coisa? Tá, aqui no começo eu já vou adicionar uma animação de zoom. Você pode inserir um evento de ajuste. Até aqui, tá bom? O zoom. Abre o pan crop. Esse primeiro keyframe, que é o original, sem nenhuma alteração, você joga lá pro final. E você dá um zoom aqui, ó. Pode ser um zoom bem forte. E agora a gente vem aqui no Vegas Pro Flow. Se você não tem o Vegas Pro Flow, eu já ensinei aqui no curso como é que você instala para você conseguir fazer essas animações com pan crop. Enfim, faz um gráfico de curvas, igual esse aqui, e dá um aplicar, e já vai ficar bem legal. Ó. Você já reparou que a bandeira da Colômbia, da Venezuela e do Equador são praticamente a mesma coisa? Tá, ficou maneiro. Eu vou fazer outra animação aqui, já vou inserir outro evento de ajuste. E agora vai ser o contrário. Em vez de ser afastando, vai ser aproximando. Eu vou fazer assim, ó. Aumentar um pouquinho. Só que eu acho que vai ficar muito grande para celular. Então eu vou fazer o seguinte, vou diminuir o tamanho de cada bandeira. Pronto, assim ficou maneiro, diminuir o tamanho delas. E agora eu posso dar meu zoom sem que fique estourado na cara de quem está assistindo, né? Sem que fique muito grande. Tá, esse zoom aqui vai ser bem mais leve e eu vou dar a mesma animação aqui, ó. Essa mesma animação de gráficos. São praticamente a mesma coisa. Quando eu falo praticamente a mesma coisa, ele vai aproximar. Tá, aqui eu vou cortar esse fundo de papel, não vai ficar assim o vídeo inteiro. Eu vou jogar um efeito para inverter ele, porque eu não tô gostando dele branco, eu queria que fosse preto, na verdade. Então só digitar aqui, ó, inversão e joga no teu vídeo. Eu vou adicionar um texto aqui, praticamente clica com direito, inserir mídia de texto e vou escrever o que eu tava falando. Praticamente a mesma coisa. Esse texto vai vir para baixo, essa animação vai subir. Você já reparou que a bandeira da Colômbia, da Venezuela e do Equador são praticamente a mesma coisa? Isso acontece. Tá ficando bom. Eu vou adicionar mais uma camada e agora eu vou adicionar outro texto indicando qual bandeira é de qual país. Colômbia, Venezuela, pular muita linha e escrever Equador. Daí é só a gente ir fazendo isso aqui, ó, pulando linha até ficar de boa ali, ó, ficar encaixadinho. Eu poderia colocar cada texto separado ali, um texto diferente, só que eu prefiro fazer assim
e é questão de gosto. Eu sei que assim pode ser um pouquinho mais chato de fazer, mas eu prefiro fazer assim. Tô acostumado a fazer assim. Quando eu falo Venezuela, por exemplo, eu vou dar um corte aqui e agora eu vou criar uma máscara. Então eu vou abrir o Pancrop, habilitar a máscara e vou selecionar só a Colômbia, para aparecer só a Colômbia. Depois eu vou fazer a mesma coisa na Venezuela. Aqui onde eu falo Equador, eu corto, dou um fade e nesse meio eu faço uma máscara só onde está escrito Venezuela. E vai ficar assim, ó. Colômbia, da Venezuela e do Equador são praticamente a mesma coisa. Isso é... Pronto. Tá, lembra que eu falei daquele vídeo que eu gravei do celular? Então, agora a gente vai pegar ele, que eu vou usar ele para preencher esse meu outro vídeo. Joguei ele aqui, vou tirar o áudio, aperta U, Ctrl X. Vou vir aqui no Pancrop pra gente ajustar ele, né? Ele tá bem mais esticado que o meu vídeo. E agora a gente vai tirar essas coisas feias do Google. Vai deixar o vídeo assim, ó. Tentando aproveitar o máximo de área limpa que a gente tem aqui. Mesma coisa? Isso acontece porque antes existia um país chamado República da Colômbia, que hoje os historiadores chamam de Gran Colômbia. Aqui eu vou cortar e já vou adicionar uma imagem da República, né? Gran Colômbia. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Essa daqui é boa, só que essa daqui tá em má qualidade. Tenta pegar uma imagem com boa qualidade. Essa daqui, por mais que esteja zoadinha, a gente ainda pode fazer um upscale dela no ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de IA. Vou pegar aqui do Facebook mesmo, vou salvar essa daqui. Então vamos continuar caçando. Essa imagem aqui é boa. Essa daqui é boa também. Nossa, essa daqui é realmente muito boa. Acho que eu vou usar essa daqui. Por mais que ela esteja numa resolução baixa, dá pra gente aproveitar ela. Chamado República da Colômbia, que hoje os historiadores chamam de Gran Colômbia, para diferenciar da Colômbia atual que a gente conhece. Esse país foi criado em 1819, depois de uma luta pela independência contra a Espanha. Vamos lá pegar mais imagem, vou colocar essa imagem aqui. Essa imagem aqui tá legal. Tem outras aqui, mas acho que eu vou pegar essa daqui mesmo. Vou fazer uma animação bem simples. E hoje os historiadores chamam de Gran Colômbia, para diferenciar da Colômbia atual que a gente conhece. Eu vou fazer essa animação, ó. Vou diminuir o zoom um pouquinho, vou aproximar. Tá, agora eu duplico a camada, venho aqui na minha aba de efeitos e procuro pelo efeito preenchimento. Aqui, preenchimento de barra negra. Esse efeito aqui, jogo qualquer um desses e diminuo aqui para dar um destaque na imagem. Pronto, agora nosso fundo está preenchido. E hoje, os historiadores chamam de Gran Colômbia, para diferenciar da Colômbia atual que a gente conhece. Olha, eu vou pesquisar aqui nesse site, no Pexels, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é um site muito bom para você achar vídeos para usar de fundo. Então eu vou pesquisar aqui Colômbia, vamos ver o que ele me sugere. Temos aqui imagens do local, temos a bandeira, ó, um vídeo da bandeira, pena que tá na vertical, não vai servir muito bem. E a gente pode filtrar também, inclusive. Vem aqui em filtros e bota aqui, ó, vertical. Ele só vai dar vídeo vertical pra gente. Ó, esse aqui é bom. Esse aqui é perfeito. Esse aqui eu vou usar com certeza. Então eu já vou baixar ele aqui. Baixar em Full HD, que é a resolução do meu vídeo. Pra diferenciar da Colômbia atual que a gente conhece. Esse país foi criado... Cara, eu editei até agora sem dar Ctrl S. Não façam isso, rapaziada. Não esqueçam de dar Ctrl S quando vocês estiverem editando, porque qualquer programa trava. Eu já perdi projeto do Photoshop, já perdi projeto do FL Studio, do Vegas, já perdi mais ainda. Então salvem seus projetos. Vou salvar aqui na área de trabalho como bandeiras. Tá salvo, podemos continuar. Eu posso colocar um fundo aqui, um fundinho animado? Pegar um fundo de galáxia? Ou esse aqui? Eu vou pegar esse aqui é cinza, acho que combina mais. Diminui o tamanho da bola. Depois de uma luta pela independência contra a Espanha. E eu vou fazer a mesma animação aqui, ó. Inserir um evento de ajuste. Vou botar ele até aqui. Na verdade, eu vou passar um pouquinho. Botar ele aqui e vou fazer aquela animação. Esse primeiro frame joga lá no final. Dá um zoom aqui. Esse zoom vai ser diferente. Esse zoom eu vou dar um giro, né? Porque, não sei, como é o planeta Terra, eu acho que girando um pouquinho vai ficar legal. E agora eu dou essa animação aqui, ó. Pronto, no Vegas Pro Flow. Eu posso adicionar um texto aqui, inclusive. 1819... Beleza, adicionei meu texto. Deixa eu colocar pra cá pra gente conseguir ver melhor. Mudar a fonte, né? Como sempre. Eu botar em vermelho. Eu posso colocar uma cor diferente aqui pra dar uma variada. Vou botar verde, que aí já combina com o país ali. Tá, deixa eu só arrastar pra baixo primeiro. Agora a gente pega o conta-gotas e pega esse verdinho aqui, ó. E eu vou aumentar a saturação porque esse verde aqui tá muito feio. Agora a gente pode botar algumas bobeirinhas aqui no nosso texto, como uma sombra, alguma coisa do tipo. Ó, nossa, com a sombra... Meu Deus, eu vou aumentar aqui pra gente conseguir ver melhor, mas, cara, com a sombra ficou muito melhor o nosso texto. Olha isso. Sem sombra e com sombra, a diferença é brutal.
Criado em 1819, depois de uma luta pela independência contra a Espanha, e ele ocupava os territórios que hoje pertencem à Colômbia, Venezuela, Espanha, e ele ocupava os territórios que hoje pertencem à Colômbia, Venezuela, Equador, Panamá e algumas partes de outros países. Tem um momento do vídeo que eu gravei no meu celular que eu mostro o Panamá, então deixa eu pegar, essa parte aqui, ó. Eu dou um zoom bem no Panamá, então vai ser aqui que eu vou pegar. Equador, Panamá e algumas partes de outros países. Ou seja, toda essa rapaziada aí era uma coisa. Ou seja, toda essa rapaziada aí era uma coisa só. E essa era a bandeira deles. Tá, quando eu falo que essa era a bandeira deles, obviamente eu vou botar a bandeira da Gran Colômbia. Vamos lá, vamos jogar a bandeira aqui pro Vegas. Aqui eu vou fazer uma animação parecida com as que eu fiz lá no começo. Eu vou pegar isso aqui, vou clicar com direito para ficar em formato shorts. Vou botar assim, pode ser? Um pouquinho maior do que estava originalmente. E aqui no final eu vou reduzir até onde eu acho que fique legal para quem está assistindo, né? Não vou deixar grande. E eu vou dar essa animação aqui que eu fiz lá no começo. E essa era a bandeira deles. Daí, quando o país já ficou legal, eu vou só dar um efeito aqui de fade. Só. E essa era a bandeira só. E essa, deixa eu dar clica com direito, né? Coloca aqui pro fade ficar mais rápido. Só. E essa era a bandeira deles. Pronto, ficou ótimo. Agora aqui eu vou adicionar um evento de ajuste. Eu vou desfocar esse fundo. Então você pode pegar um efeito de desfoque. Efeitos de vídeo, desfoque gaussiano. Pode pegar o médio. O médio ficou legal, gostei. E a gente vai abaixar a luminosidade. Pega aqui, ó, luminosidade, contraste, joga o padrão e diminui até se achar que ficou bom. Diminui tanto a luminosidade quanto o contraste. Assim eu achei que ficou legal e agora é só a gente dar um fade junto com a nossa animação aqui. E essa era a bandeira deles. Tá, eu vou deixar por mais tempo, senão a pessoa que está assistindo não consegue ver como é a bandeira. Vou deixar até aqui. Agora eu vou pegar uma imagem aqui da independência da América Espanhola, é exatamente isso aqui que eu preciso. Vou pegar mais uma imagem só para ficar mais dinâmico. Pronto, tenho as duas imagens, agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma animação. Essa daqui vai ser afastando, então eu vou tirar um pouquinho de zoom aqui no final, nesse keyframe aqui. O primeiro vai ficar assim. Aqui vai ser aproximando, então tira um pouquinho de zoom no começo, dá um pouquinho de zoom no final. 1830, por causa de disputas políticas e regionais, clica nas duas, segurando Ctrl, né? Segura Ctrl novamente, puxa para cima para duplicar. E agora você vai jogar aquele efeito preenchimento de barra negra. Joga aqui, diminui a opacidade. Se ficar feio aqui, ó, com a barra preta do mesmo jeito, você clica aqui no FX e aumenta a escala. Pronto, vai preencher todo o seu vídeo. Então acho que eu vou voltar lá. A gente botou uma bandeira da Colômbia. Eu acho que eu posso botar uma bandeira da Venezuela. Vamos ver se tem um vídeo aqui legal pra gente usar. Eu queria um vídeo da bandeira. Acabei de achar. Pesquisei em inglês Venezuela flag, logo apareceu. Só que esse vídeo tá muito feio, esse prédio aqui não dá. Aqui já começou a aparecer coisa nada a ver. Bandeira da Espanha, bandeira da Índia, bandeira do Brasil, bandeira do Paquistão, como assim? Tá, vai ter que ser aquela. A única opção livre, né, que a gente tem aqui, a única opção sem direito autoral. Então vai essa mesmo. Deixa eu dar um zoom aqui na bandeira, né, pra ela ficar, pra ela ser o centro da atenção de quem tá assistindo. Cada país manteve o estilo original como base. Agora eu vou ver se eu consigo uma bandeira do Equador, só faltou ela. Já tem da Colômbia, da Venezuela, só falta do Equador. Do Equador até tem, mas tá com direito autoral pelo visto. Tá, essa daqui não é a bandeira do Equador, essa daqui é da Colômbia, mas eu vou botar ela. Já que eu não encontrei do Equador, ele vai ficar sem. É o país excluído da nossa lista. Só adicionando algumas pequenas diferenças para marcar sua própria identidade, como por exemplo o brasão na bandeira do Equador, as estrelas na bandeira da Venezuela ou esse estilo mais minimalista na bandeira da Colômbia. Tá, aqui eu falo sobre cada bandeira, eu vou ter que botar uma imagem. Equador Wallpaper. Pesquisar um papel de parede, Wallpaper Flag, vamos ver. Esse aqui é bom. Nossa, essa imagem aqui é boa, só que ela tá de lado, não vai funcionar. Equador Flag Mobile. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Eu queria uma bandeira como se fosse essa daqui, ó, da capinha do celular. Ou essa daqui. Eu acho que essa daqui dá pra usar. Não, daria pra usar. Se não tivesse desse jeito. Cara, essa daqui é boa. Essa daqui eu gostei. Eu vou clicar com direito, pesquisar a imagem, pra ver se a gente acha essa imagem com mais qualidade. Aparentemente não tem. Talvez nesse site dê pra baixar a imagem com alta qualidade. Ó, baixei aqui, deixa eu ver qual a resolução. 1440 por 900. Tá bom, já dá pra usar. Ótimo. Putz, mas veio assim? Veio retangular? Então tá, beleza. A gente dá um zoom aqui, né? Clica com o direito, vem nessa opção pra ficar assim. E a gente dá um pequeno zoom, uma animaçãozinha.
como por exemplo o brasão na bandeira do Equador, as estrelas na bandeira da Venezuela ou esses... Vamos pegar, fazer a mesma coisa com a bandeira da Venezuela. Cara, eu acho que eu vou pegar essa imagem desse iPhone mesmo. Eu não sei se eu vou encontrar... Ó, aqui tem a bandeira da Venezuela, mas tá feia. Porque tá de lado e as bandeiras geralmente são horizontais. Eu acho que eu vou pegar a imagem do iPhone mesmo. Acho que já serve de exemplo. Porque eu não vou encontrar um papel de parede na bandeira em pé. E se eu encontrar, é bem capaz de que ela esteja de lado. Eu não queria de lado. Então vai ser isso mesmo. Vou colocar o iPhone lá. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Clica nessa opção para preencher a tela toda. Aqui no começo, bem no início, eu vou dar um zoom no celular. No final, eu vou tirar o zoom. Que vou dar até um giro. Educador, as estrelas na bandeira da Educador, as estrelas na bandeira da... Aqui eu vou deixar uma imagem dentro da outra para não ser uma transição tão feia, tão dura. Educador, as estrelas na bandeira da Venezuela ou esse estilo mais... Tá, cara, tem um efeito aqui no Vegas que é... Eu esqueci o nome dele. Esse aqui, deslocamento e envolvimento. Você joga ele e aí você abre essa janelinha, clica aqui em espelho e espelho. E você consegue tirar zoom da sua imagem e ele vai espelhar ela. E aí eu tenho um pouquinho mais de espaço. Eu vou fazer a mesma coisa nessa bandeira aqui. Na bandeira, eu acho que ela vai ficar mais legal ainda de se usar o efeito. Porque a bandeira é mais linear, saca? Bota em espelho e olha. Você consegue tirar bastante zoom. Nossa, olha, a bandeira ficou bem mais bonita aqui no nosso vídeo. Só que a gente tem que jogar aqui atrás do pancrop, senão fica bugado desse jeito. Como, por exemplo, o brasão na bandeira do Equador, as estrelas na bandeira da Venezuela ou esse estilo mais minimalista na bandeira da Colômbia. E vamos lá pegar a bandeira da Colômbia agora, que é a única coisa que falta. Tá, eu queria uma imagem que tivesse a bandeira, tipo essa daqui, ó. Só que essa imagem precisa estar em boa qualidade, porque eu vou dar zoom nela. Acho que eu vou pedir o ChatGPT para criar uma imagem. O Grok, na verdade. Gere uma imagem da bandeira da Colômbia. Formato vertical. Proporção 16:9. Céu azul no fundo. Só para nossa bandeira ficar bem destacada. Vamos ver o que ele vai criar aqui pra gente. Tomara que ele crie em formato vertical. Não criou em formato vertical. Foi à toa. Tá, não deu certo. Além dele gerar a bandeira errada, né? Porque a bandeira da Colômbia não tem esse símbolo. Ele fez um formato retangular. Vou pedir para o ChatGPT, então. Nossa, o ChatGPT fez a imagem com carinho. Essa daqui ficou muito boa e eu vou usar ela mesmo. É da Venezuela ou esse estilo mais minimalista na bandeira. Esse estilo mais minimalista na bandeira da Colômbia. E é por isso ou esse estilo mais minimalista na bandeira da Colômbia. E é por isso que essas três bandeiras parecem irmãs. Porque se tu... Aqui eu vou copiar, eu vou copiar até o texto, inclusive. Vou dar um G, vou copiar tudo, dar um Ctrl Z para desfazer, né, para não ficar aquele corte feio ali, e vou jogar aqui no final que eu falei das três bandeiras, então posso utilizar isso aqui. E é por isso que essas três bandeiras parecem irmãs, porque se tu parar para pensar, todos esses três países tiveram o mesmo. Por isso que essas três bandeiras parecem irmãs, porque se tu parar para pensar, eu posso até fazer aquilo que eu fiz anteriormente, eu jogo isso aqui para cima. Lembra que eu desfoquei e escureci um pouco? Vou pegar isso aqui e vou jogar lá. Porque nosso texto tá sem destaque nenhum. Nosso texto tá todo feioso aqui. São praticamente a mesma coisa. Isso acontece porque antes, praticamente a mesma coisa. Só que eu vou dar menos desfoque aqui, porque eu tô achando que pra esse momento aqui tem muito desfoque. Vou botar metade, tá em 0,06, eu vou botar 0,03. Praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Que eu vou dar uma animaçãozinha de zoom, só pra dar uma diferenciada ali do fundo. Praticamente a mesma coisa. Isso acontece porque antes existia um país chamado República da Colômbia, e hoje os historiadores chamam de Gran Colômbia, para diferenciar da Colômbia atual que a gente conhece. Esse país foi criado em 1819, depois de uma luta pela independência contra a Espanha, e ele ocupava os territórios... Acho que aqui na real eu não vou usar esse fundo aqui. Olhando agora, acho que esse fundo tá meio nada a ver. Vou usar o fundo de papel mesmo, que eu já usei no começo e mantenho o estilo do vídeo. Tá, vamos lá voltar pra bandeira da Colômbia, clicar aqui para preencher a tela toda. Aqui eu acho que eu vou ter que usar aquele efeito deslocamento e envolvimento, porque eu vou precisar de mais espaço aqui. Vou colocar aqui em espelho, espelho e puxar para trás. Pronto. Eu posso adicionar outros efeitos, tá? Por exemplo, se eu quiser dar mais um, adiciono outro, deslocamento e envolvimento, jogo atrás do pan crop. Faço a mesma coisa, boto em espelho e vou tirando o zoom até eu achar que tá bom. Pronto, agora no pan crop a gente faz uma animaçãozinha. Fazer a animação bem simples de zoom.
Um zoom bem fraquinho. Venezuela ou esse estilo mais minimalista na bandeira da Colômbia. E é por isso que essas três bandeiras parecem irmãs. Porque se tu... Tá, aqui eu vou copiar. Você já reparou? Ó, esse zoom aqui do começo eu vou copiar e vou jogar lá no final. Não preciso fazer tudo de novo. Copia e cola aqui, ó. E é por isso que essas três bandeiras parecem irmãs. Porque se tu parar pra pensar, todos esses... Você já reparou que a bandeira da Colômbia, da Venezuela e do Equador são praticamente a mesma coisa? Esse texto aqui ficou bem grande, então novamente eu vou mexer nele. Vou jogar aqui uma imagem... Pra mim não precisar mexer no pancrop, né? Eu jogo esse aqui imagem em imagem. O texto já vai diminuir. E agora é só a gente aumentar um pouquinho porque ele diminuiu demais. Tá, aqui no final eu vou botar meu rosto, né? Porque eu peço pra seguir. Então eu vou botar um vídeo que eu tenho aqui de preenchimento. Esse daqui. Posso usar aquele efeito lá. Deslocamento e envolvimento. Jogo ele aqui. Boto atrás do pancrop. Bota em espelho, bota em espelho. E ó, quando eu tiro o zoom ele fica bem de boa. Agora que eu terminei a parte de preenchimento, eu vou visualizar, eu vou assistir meu vídeo para ver se eu não vou mexer em mais alguma coisa e depois a gente pode partir para o áudio. Aqui eu vou botar uma transiçãozinha de clique. Esse país foi criado em 1819. Tô assistindo aqui e aqui ficou muito feio porque ficou um negócio do Google Fotos aqui. Dá pra gente disfarçar. Clica nisso aqui, segura Ctrl, bota pra cima. Vem aqui no pancrop, a gente bota pra cima isso aqui. E a gente cria uma máscara pra só mostrar aquilo ali. Ó, a máscara que vai cobrir esse negócio feio. Pronto, já deu uma disfarçada boa. E agora vamos para a parte do áudio. Vou começar com a música de fundo. Vou escolher uma música calma, de curiosidade, que combine com o tema do vídeo. Tá, eu vou jogar essa música aqui, eu não sei se ela vai combinar, tá? A edição de vídeo é isso, você vai testando e vai vendo o que combina. Mas a princípio, eu gostei dessa. Você já reparou que... pera aí, calma aí. Deixa eu aumentar aqui a minha timeline, que eu preciso diminuir o volume disso aqui. Geralmente eu deixo em menos 14, menos 15. Você já reparou que a bandeira da Colômbia... e eu diminuo o volume pela camada, porque se eu precisar diminuir o volume pelo áudio, eu vou ter um pouco mais de precisão. Você já reparou que a bandeira da Colômbia, da Venezuela e do Equador são praticamente a mesma coisa? Isso acontece porque antes existia um país chamado República da Colômbia, que hoje os historiadores chamam de Gran Colômbia, para diferenciar da Colômbia atual que a gente conhece. Esse país foi criado em 1819, depois de uma luta pela independência contra a Espanha. Tá, ficou bom, eu gostei. A música aqui, obviamente, não precisa ser um grande destaque, né? Eu não preciso fazer uma obra de cinema no vídeo shorts. Então eu vou aproveitar que a música acaba aqui, ó, tá vendo que tem um momento de silêncio? Eu vou cortar exatamente nessa parte e vou deixar esse finalzinho sem. Países tiveram o mesmo pai. Se você gostou dessa curiosidade, vou só dar um fade para não acabar muito estranho. Se tu parar pra pensar, todos esses três países tiveram o mesmo pai. Se você gostou dessa curiosidade, pronto, agora é só a gente começar a fazer a parte de efeitos sonoros, a parte de SFX. Então vamos lá, já vou pegar um efeito de transição aqui, ó. Eu tenho esse áudio, inclusive tá no meu pack. Eu vou deixar aqui embaixo o link ou algum download do meu pack de arquivos de áudio para você editar. Vai ter esse aqui, vai ter todos os que eu vou usar nesse vídeo. Então baixa aí e comece a usar na edição de vocês. Lembrando que isso é uma coisa exclusiva do meu curso. Então se você não tem um curso, se eu não tem um pack. Então fica a dica aí, se você quiser aprender mais sobre o Vegas, confere aí o curso que vai estar na descrição também. Vou jogar esse aqui lá no começo, porque já no começo tem uma animação. Você já reparou que a bandeira da Colômbia... Esse áudio aqui tem mais efeitos de transição, então eu já vou pegar esse aqui, ó. E vou repetir ele 3 vezes, que são 3 bandeiras que aparecem, né? 3 animações, então bem de boa aqui. Ele vai começar bem quando a animação começa também. Reparou que a bandeira da Colômbia, da Venezuela e do Equador são... Aqui eu vou adicionar um também, ó. Só que vai ser aquele anterior. Vai ser esse daqui. Onde tem essa animação aqui de zoom. E vai ser um efeito mais baixinho. Que eu vou jogar algum desses daqui, ó. Eu queria um maiorzinho. Esse aqui, parece ser bom. Que hoje... pode ser esse aqui. Isso acontece porque antes existia um país chamado República da Colômbia. Que hoje os Aqui eu vou colocar pop. Então vamos lá pegar os pops que eu vou jogar mais de uma vez nesse vídeo, inclusive.
Vamos lá, joga um pop aqui, diminui o volume. Colômbia, para diferenciar da Colômbia atual que a gente conhece. Esse país foi criado em 1819, depois de uma luta pela independência contra a Espanha, e ele ocupava os territórios... Aqui eu posso copiar o efeito do começo, né? Tem um zoom out aqui. E essa era a bandeira, coisa só. E essa era... Nossa, eu acabei de perceber que eu tô esse tempo todo sem dar Ctrl S no projeto, cara. Que agonia. Deem Ctrl S no projeto de vocês. E é por isso que essas três bandeiras parecem irmãs, porque se tu parar pra pensar, todos esses três países... E é por isso que essas três... Que eu vou fazer o seguinte, como eu tirei a animação, aquela animação de filme, vou dar um zoom out aqui, vou adicionar aqui um sólido preto, pra ficar desse jeito aqui, ó. Ela apaga, depois volta. Colômbia. E é por isso que essas três bandeiras parecem irmãs. Pronto, é isso. É bem provável que eu vou trocar essa música, eu não sei se eu vou deixar ela ainda, mas basicamente o meu vídeo tá feito. Assim ficou a linha do tempo, acho que eu já vou até diminuir um pouquinho o volume. E é isso, eu espero que você tenha gostado, é assim que eu edito meu vídeo shorts. Ah, e pra renderizar, né? Como é que eu posso terminar o vídeo sem mostrar a renderização? Bom, eu vou selecionar tudo isso aqui, vou vir aqui em arquivo, vou vir aqui em renderizar. Caso você não tenha um preset de renderização para shorts, você pode vir aqui na abinha vídeo, e aí você pega algum desses aqui, ó, internet ultra HD, blá blá blá. Clica nele, clica em personalizar, no tamanho você bota tamanho de quadro personalizado, bota 1080 de largura por 1920 de altura, FPS, o meu projeto eu fiz em 60 FPS, pode deixar aqui, 60 FPS. Aqui o máximo de BPS você pode botar em 20 ou 10 milhões, que aí seu vídeo não vai ficar grande e não tem sentido você ter muito bitrate no vídeo shorts de 1 minuto, ainda mais nessa resolução. Então deixa aqui em 10 milhões e é só isso que você precisa mexer. Se você quiser, ó, bota aqui o nome Shorts. Shorts fabuloso. E aí você clica aqui no disquete, que ele vai salvar o preset. Ele vai vir pra cá, ó. Shorts fabuloso, vai aparecer no teu. Marca aqui com a estrelinha para você não precisar fazer isso sempre. E clica aqui em renderizar e pronto. Nosso vídeo já está sendo renderizado, daqui a pouco ele vai ficar prontinho. Lembrando, se você quiser aprender a mexer no Vegas, a editar do zero, tem o link do meu curso aí na descrição. E a gente se vê então no próximo vídeo.